carta de Pedro, hein? 1 Pedro, no capítulo 4. Hein? Vocês lembram que no último culto, a gente tinha conversado a respeito de Sheol, né? Que tem dois lados. Eu queria até ler aqui, eu acho que não peguei, em Efésios, eu vou ver se eu encontro. Em Efésios, vou ver qual é a referência. Eu queria ler em Efésios, no capítulo 4. Antes da gente começar, para relembrar, hein, essas passagens onde ele fala que o Senhor desceu lá nos cantos baixos da terra, hein? Que a gente tinha visto, que eu tinha explicado, que ele desceu lá para pegar o lado bom, hein? Para levá-los com ele no céu quando ele ressuscitou. É que ele voltaria, então, para buscar a igreja na hora que o Pai decidiu. Então, vamos ler, para complementar isso, esse raciocínio, no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 7 até o 9, 7, 8 e 9. Contrário? Efésios, capítulo 4, 7 a 9. Efésios é depois de Coríntios, Gálatas, isso. Então, versículo 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Dádiva é um dom, né? Uma graça. Por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dávidas ao povo, dons ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que aquele que subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir consigo todas as coisas. Aqui está escrito encher, mas é sem encher, quer dizer cumprir, né? Encher no sentido pleno, que é quando a gente vê nas Bíblias mais antigas, assim. Então, a gente vê mais um outro lugar aqui, que este que desceu, o mesmo que subiu, que ele levou às alturas muitos prisioneiros, hein? Então, esses prisioneiros são esses que a gente se refere quando no Sheol tem um lado obscuro, hein? É um lado de luz. Então, eles estavam presos lá até que justamente Jesus subisse ao céu e levasse os que eram já escolhidos como salvos. Os outros ainda aguardam a volta dele para ressuscitar e depois passa pelo juízo. Então, vamos começar o 4. Portanto, não em Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Desculpa. 1 Pedro, capítulo 4. Eu quero pregar toda essa carta, fica 2 capítulos. Eu acho que eu vou só pregar um, vamos ver se dá para. Eu acho que não, só um, para que o último ficasse antes que a gente começasse depois alguma coisa mais prática, não nos cultos, mas para exercitar os dons, hein? Tentar ver quem recebeu qual dom, hein? Portanto,
uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se contra a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. A gente tem que ter a mesma atitude que Cristo. Então, a gente não tem que estar pronto para ter uma vida maravilhosa, porque a gente está com Cristo, como se ouve muito, né? A gente tem que estar pronto para também sofrer as perseguições que ele sofreu, não é? Ele não foi perseguido. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Aqui, veja bem, tem que fazer a vírgula. Quando ele fala, porque se é que vocês sofreram fisicamente por Cristo, vírgula, deixaram então o pecado para trás. Quer dizer, antes a gente se regozijava, satisfazia o nosso corpo fisicamente, né? Hoje a gente sofre por não deixar a nossa carne nos dominar, certo? Então, quer dizer, então, se a gente sofreu agora fisicamente, por que a gente sofre no nosso corpo? Por Cristo. Então, quer dizer que a gente deixou o pecado por trás, certo? Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos da carne, entre outros, são os desejos maus do coração, hein? Mas fazendo a vontade de Deus. Então, se a gente deixou o pecado agora para trás, a gente não vai mais passar o resto da nossa vida buscando os próprios desejos, mas os desejos de Cristo, mas fazendo a vontade de Cristo, não os desejos que emanam do nosso corpo, da nossa carne, certo? No passado, vocês desperdiçaram muito tempo. Antes que a gente se converta, a gente desperdiçou muito tempo praticando o quê? O que gostem de fazer aqueles que não creem. O que a gente fazia antes, essa vida de pecado, hein? Então, a gente hoje sofre na carne por não fazer, porque é um certo sofrimento, né? A gente queria, às vezes, realmente fazer. A gente tem que segurar. E, nesse sentido, a gente sofre por Cristo. Que gostem de fazer aqueles que não creem. Imoralidade, quais são as coisas? Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Aquele não está falando que a gente não pode festejar. Não tem confundir. Quando ele fala festanças desregradas, as festas sempre ocorreram. A gente tem que se alegrar com Cristo. Então, não se alegre sozinho, trancado num quartinho, hein? Ou na escuridão. Festejando. Festejando casamento, festejando qualquer tipo de coisa, aniversário, festejando. Uma boa pesca, festejando, não é? Então, só que a gente não faz parte mais de festas desregradas, não de imoralidade, não de bebedeiras. A gente não precisa cair morto de bêbado, né, numa festa, para se alegrar. Antes, a gente caía morto, quase morto. Né? Mas para ser verdade, eu também já vivi isso. Além da detestável, ou como que é detestável, em outras traduções está escrito abominável, adoração de ídolo. Agora eu pergunto, a gente sabe o que é adorar ídolo? O que é adorar ídolo? Será que a gente adora ídolo somente quando a gente se prostra na frente? E na adoração se ajoelha, beija? Não, a gente adora ídolos. Tem um pequeno na carteira, algum folheto, um versículo, às vezes um versículo bíblico dentro da carteira, né? Como se esse versículo que está lá fosse sagrado, é um ídolo, uma mulher. Tem pessoas, gente que tem uns negócios no retrovisor do carro, não pode tirar de jeito nenhum, senão vai perder a proteção, entendeu? Tem gente que tatua também. Ou tatuado, entendeu? Então, adorar ídolo não é só beijar, não é só ir em procissão, não é só se prostrar na frente, é crer
em objetos, em coisas que não têm vida, em coisas mortas. E por algum, sei lá o que, seria uma coisa mágica, hein? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é da detestável adoração de ídolo. Agora, então são coisas que a gente não pratica mais hoje, né? A gente se afastou dessas práticas abomináveis. Agora, essas pessoas ficaram surpresas quando vocês deixam de praticar das suas práticas desregradas e destrutivas. E, por isso, os difamam. Quais são as práticas desregradas? São a imoralidade, essas coisas assim. Destrutivas são essas adoração que destrói quem é salvo. E manda ele de novo para o inferno, porque ele dá adoração ao diabo, a ídolos e não a Deus. Então são destrutivos. E por isso eles os difamam. E é verdade. Quantas pessoas, vocês que eram católicos, vocês sabem muito bem. Como alguns ainda estão hoje difamando os que eram, que praticavam essas coisas. Não tem nada contra nada de católico, ao contrário, são os doentes que precisam de médicos. Mas é verdade que os que ainda ficam lá, eles realmente não gostam. Eles difamam quem deixou de praticar essa idolatria, quem deixou de praticar essas festas, que depois desses de quaresma, não sei quais instituições eles colocam lá para depois se purificar, né? Das coisas desregradas que eles permitem. E às vezes vão junto dessas coisas com profissão. Mas não são só os católicos, né? Eu estou falando dos católicos porque vocês eram, mas são todos aqueles que não realmente adoram a Jesus Cristo e não deixaram de praticar as coisas do mundo, as práticas, as tradições do mundo. Hein? Eu estou falando tudo isso, eu estou insistindo sobre essa carta, porque, como eu falei bem no início, no capítulo 1, essa carta, eu acho a mais incisiva, apesar de ter coisas que são um pouquinho estranhas, mas ela é a mais incisiva para depois ele fala para a gente poder praticar os dons, para a gente poder se aproximar verdadeiramente, com santidade, com pureza perante Deus, e a gente realmente praticar, ter uma vida santa, para poder praticar o que Deus nos dá, as dádivas dele. Então é importante a gente entender isso. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas perante aquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. A gente vivo tem que tomar cuidado. Mesmo se a gente não pratica essas coisas, ele está falando. A gente vivo pode se desviar. Ele pode ser, de repente, julgado. Então, tomamos cuidado, porque ele está julgando todo mundo, vivos e mortos. Por isso, as boas novas, o Evangelho, foram anunciadas até mesmo aos mortos. Isso ele se refere lá de novo no versículo 19 do capítulo 3. Mas a gente poderia ler essa referência até mesmo aos mortos, pensando que os mortos somos nós. Nós não nascemos mortos. Não é? Então, se a gente pega essa frase nesse sentido, ela se torna real. Ela não se torna o que muitos falam que ele desceu no inferno que o inferno nem existe. Né? Mas mortos todos somos, todos nós somos. A gente nasceu morto, então foi pregado a nós e éramos mortos e agora ressuscitamos com Cristo. Pois, embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. São os que se converteram, né? E receberam as boas novas. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados.
em suas orações. Como ele está falando, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em quê? Na nossa vida normal também, mas em suas orações disciplinadas. Não esqueçam, porque a gente está perto do fim. Não esqueçam de orar, sejam disciplinados. Vocês esquecerem de orar esse tempo para cá, vamos se disciplinar. Vocês esquecerem de viver segundo a vontade do Senhor, vamos nos disciplinar. Opa, tem que voltar. Calma, eu me deixei levar um pouquinho lá pelo mundo, por essa coisa, por meu coração. Então, vamos nos disciplinar, né? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, inteligentes e disciplinados em suas orações. E pedem o que precisa ser pedido, e não por ganância. Acima de tudo, amam uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Como que a gente pode ser sensato e disciplinado nas nossas orações também? Amando, acima de tudo, amando uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Então, se eu ando pecando por aí, às vezes são coisas pequenas, não são pecados. Às vezes não que nos fazem perder nossa salvação, mas a gente anda pecando. Então, o melhor que a gente pode fazer é orar por nossos irmãos, por outros. Porque ele fala que o amor dentro da oração, ele perdoa muitas coisas. Não é pedindo, Senhor, me faz um ser maravilhoso e santo. Não, é orando pelo outro. Abra a mente de tanto, abençoa a vida de fulano, de ciclano, de ciclana. Abençoa os planos dela. Traz ela para cá. Traz alguém na vida dele, ou assim que possa falar da tua palavra. Abençoando os outros, né? Por amor. Então, a gente pode através disso, ser perdoado de muitas falhas que a gente tem. Não pode confundir, não pode pedir a Deus, que ele se converte, que ele... Não, isso aí não. Isso aqui, a decisão sempre é da pessoa. Né? Mas a gente pode pedir a Deus que ele dê oportunidade, que ele prepare o coração, etc. É muitas coisas, né? Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Principalmente naquela época, né? As pessoas viajavam a pé, ou a cavalo, assim. E não tinha, era perigoso, né? Quando você viajava, levava muita coisa consigo, né? Porque não tinha as coisas assim. Então, naquela época era hiper importante que as pessoas abrissem a casa para o viajante. Eles falavam para o estrangeiro, para quem viajava. E hoje é um pouquinho a mesma coisa, mas não no sentido de abrir a casa, mas no sentido de estar pronto e ajudar, de ver onde precisa alguma coisa, porque a gente tem de sobra hoje para ajudar as pessoas. Então, isso são oportunidades que o Senhor nos dá para a gente poder anunciar as boas novas, né? Às vezes. Então, quando a gente vê alguém que está passando por necessidade, mesmo se não é irmão, é ele que está precisando de das boas novas. É ele que é doente que precisa da boa notícia. Então, é ele que pode se converter. Então, que a gente esteja também pronto para ajudar. Vamos jogar. Deus concedeu um dom. Olha como é importante esse versículo. Deus concedeu um dom a cada um de vocês. Devem usá-lo para servir uns aos outros. Aqui não faz distinção de anciãos, de líderes, de nada. Aqui o subtítulo que eu tenho nessa Bíblia é uma vida dedicada a Deus. É isso que é importante. A gente tem que dedicar nossa vida a Deus, e não ao trabalho, não dedicar a nossa esposa, a nosso esposo, em primeiro lugar a Deus. Deus depois vai dirigir, certo? Porque dentro da família, da hierarquia da família ou do casamento, já tem tudo estabelecido. Não precisa mais dedicar nada. A gente é só seguir as regras.
Agora, nossa vida a gente tem que dedicar a Deus. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar, aqui se refere a falar em língua, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Quando ele está falando isso, vou ler mais, tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhes dá. Porque ele fala de fazer bom uso, né, Logoano? Eu vou reler o Deus. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar, então faça de acordo com as palavras de Deus que Deus te dá. E não de acordo com o teu coração para induzir os outros em alguma coisa. Isso tem muito também, falsas profecias, que alguns falsos profetas pregam ou falam, Deus tem isso para você, nunca se realiza. Nunca acontece. Seria queimado se fosse na época. Um falso profeta, ele era queimado quando as coisas não se realizavam. A menos que sejam profecias para realmente mais tarde. Mas, quando anunciava a vitória numa batalha, anunciava qualquer coisa que era iminente ou na vida de alguém, quando não acontecia, esse profeta era queimado. Falava, não, isso não é de Deus. Realmente não é. Então, que a gente faça bom uso dos dons. O dom de falar em língua, que é um dom pessoal, que não é um dom de serviço, todos os dons são para servir os outros, menos o dom de falar. É por isso que ele fala, você tem o dom de falar? Porque todos têm, praticamente. Aí que ele fala, faça bom uso. Porque o dom de falar em língua, a gente vê em Coríntios, é o dom mais comum. É o dom que o Espírito dá praticamente a todos. Quem não fala em línguas é porque, na verdade, tem algum receio. Porque se o Espírito habita no coração da gente, às vezes a gente pode ter receio de falar frente a outras pessoas. Mas, com certeza, vai falar quando a gente está no nosso quarto. Entendeu? É uma coisa que vem junto com a nova vida, praticamente. Só que são coisas que a gente tem que querer fazer. Obviamente que o Espírito não manipula. A boca não vai se abrir sozinha. A gente tem que abrir a boca. A gente tem que querer. Quando a gente levanta, não precisa pensar, eu vou levantar e não levantar. Por que não estou levantando? Não estou levantando. Porque talvez eu tenha que fazer um movimento com minhas pernas. Hein? Então, com a boca é a mesma coisa. E quando a gente começa a falar, aí que o Espírito consegue se manifestar. Mas isso a gente vai falar a respeito disso em outras ocasiões. Faça com força, tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhes dá. Assim, tudo que você realizar trará a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para tudo e sempre. Amém. Isso aqui é maravilhoso. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. O que a gente faz hoje nas nossas vidas, de todos nós? Será que tudo que a gente faz traz glória a Deus? É maravilhoso quando a gente começa a fazer as coisas só pela glória, porque a gente sabe que tudo que a gente faz, quando a gente trabalha, quando a gente ri, quando a gente faz coisas, tudo é para glorificar a Deus no final. Nada impede a nossa comunhão com Ele. Nada importa. Amados, não se surpreendem com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de
que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada naquele dia. Agora, vejam bem, aqui não está falando, não está escrito que a gente não tem que se surpreender porque Cristo vai nos provar. Cristo, ele falou, peraí, eu quero ser provado? Não, ao contrário. Ele até falou para o Pai, se pudesse afastar esse cálice, eu não precisasse tomar esse cálice, a paz de mim. Eu não queria morrer. Não, eu vou lá para a cruz com a maior felicidade. Não, ele foi lá com sofrimento. Ele sofreu para nós, foi difícil. Aqui ele fala, não se surpreendem com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Porque é lógico, a gente escolhe a Cristo, a gente vai sofrer, a gente vai remando contra a correnteza. Todo mundo vai de um sentido, não? No Rio, a gente se virou, fez uma conversão e vai contra a corrente. Então, é difícil, é duro. Então, a gente vai sofrer. Então, a gente não tem que se surpreender. É por isso que essas pessoas que anunciam uma vida mansa, uma vida maravilhosa, você vai ver, claro que a nossa vida vai ser maravilhosa. No nosso coração, a gente sabe que com Cristo é maravilhoso. A gente tem vitória sobre vitória. Eu tenho vitória sobre vitória. Agora, com o mundo, assim com as outras pessoas, é difícil. É difícil, assim. É realmente difícil. Agora, vitórias, eu estou cheia. Eu estou pedindo coisas para a minha vida, assim, em saúde, em acontecimento, quando eu tenho que tomar decisões. Tudo que acontece para a minha vida são vitórias. Ou são, pelo menos, direcionamentos. Não faz isso. Não vai. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. Pelo contrário, alegram-se. É por isso que me alegro. Pois essa provação os tornaram participantes do sofrimento de Cristo. Por isso que eu posso ressuscitar com ele, falar que eu sou morto com ele. Porque tem uns que percebem que eu não sou igual. Tem uns que percebem quando eu não vou na mesma direção que eles. Que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. A gente pensa nesse dia que vai chegar. Se vocês foram insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se a gente não sofre nada, quer dizer que também a gente não é selado, não. Não é? É quando a gente é selado que os outros veem que tem alguma coisa diferente. Se sofreram, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. É muito fácil, é muito fácil a gente querer se intrometer na vida dos outros, não é? Mas você viu, você fez isso, você olhou na tua vida, como a gente fala, né? Você tem um pau no teu olho, você está vendo a palhinha que tem no olho do outro. Então é bem isso. Mas, 16, se sofreram por ser cristãos, não se envergonhem, louvam a Deus por serem chamados por este nome. Que maravilha! Eu sou cristão, louvo a Deus. Para quem me chama de cristão, de crente, porque eles não sabem o que é cristão diferente, o que for, mas glória a Deus, porque eles reconheceram em mim um cristão. Sei lá, uma coisa diferente que eles não são. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. Por que ele fala que deve começar por nós? Pela gente. Porque ele vem buscar, se a gente vai ser vivo em vida, vai começar pela gente, né? Ele vai pegar a gente, ele vai salvar a gente em primeiro. Então, comece pela casa de Deus, pelo corpo de Cristo. Se a gente não é levado, já era. A gente já foi julgado. E não tem como ser levado lá. Mas, e se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda, então, aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. A gente tem que tomar cuidado, vigiar, para não ser perdido. Imagine os que nunca seguiram nada.
Não adianta nem vigiar. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Isso ele está retomando aqui um trecho de Provérbios, tem Provérbios 11, 31. Se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Né? A gente é salvo não porque a gente merece, porque a gente foi bom, mas por um triz, pela graça do Senhor, né? Pela vontade do Senhor. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiam sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Então, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, como é maravilhoso. Que a gente continue a fazer o que é certo e continue confiando a nossa vida naquele que nos criou, porque ele é maravilhoso, que é Deus, o nosso Pai. Então, vou deixar esse capítulo 5 para quando a gente vai definir. Essa semana eu até já vou ver com vocês, um dia, durante a semana, a gente vai definir, não agora, nessa semana, que vem, quando dê para quem quer, ninguém, não é uma coisa fora um pouquinho dos cultos, da nossa vida de igreja, mas é uma coisa muito boa. Porque é bom para o crescimento pessoal, hein? Saber reconhecer os dons que o Senhor tem para a gente. Então, a gente vai ver isso. Eu sinto, vou deixar para essa oportunidade, quando a gente vai fazer isso. Certo? Então, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por mais esse domingo maravilhoso que a gente pode passar, pela tua graça, porque você nos deu a saúde, você nos abençoou, você nos soprou a vida, você nos dá esse amor mútuo, Senhor, esse amor recíproco, fraternal, que a gente pode viver entre nós, entre irmãos, Senhor. Eu te agradeço por cada vida, Senhor, dos meus irmãos. Eu te agradeço por abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Que você possa sempre mais e mais e mais, Senhor, mostrar a tua glória, a tua autoridade, o teu poder na vida de cada um, irmão, Senhor. Desses irmãos que vêm aqui, que são dedicados, que realmente se dedicam, querem viver de uma forma cristã, como a gente viu, querem ser chamados, reconhecidos como cristãos, mas também pelos outros, Senhor. Talvez não tenham, sempre não seja não o desejo, mas a oportunidade, sempre, Senhor, que tenha mais dificuldade, Senhor. Estes precisam especialmente da tua graça, Senhor. Para eles também, tu direciona agora a minha oração.